Isso aí, amigos e amigas, nesses tempos a gente fica confuso, né? Por que essa guerra que acontece ali no Oriente Médio, né? Ali em Israel, contra os palestinos, contra os árabes, né? Do Líbano, da Síria, do Irã, do Iêmen, e toda aquela região, né? Por que isso? O que acontece com esse povo que se envolve com tantos, né? Na Bíblia tem eu abri a Bíblia hoje e encontrei uma história aqui muito parecida. Vamos na Crônicas 14. Crônicas 14. Inteirinho, se você ler na Bíblia, né? Por fim, Abadias deixou-se, quer dizer, morreu, e com os seus antepassados e enterraram-no na cidade de Davi. A Asa, né? Asa, quer dizer, e Asa, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Nos seus dias, o país teve sossego por 10 anos. E Asa passou a fazer o que era bom e direito aos olhos de Jeová, o Deus, né? O Deus deles. Sem seu Deus. Portanto, removeu os altares estrangeiros e os altos e destroçou as colunas sagradas e cortou os postes sagrados das outras religiões, né? Ademais, ele disse a Judá que buscassem a Jeová, o Deus de seus antepassados, e cumprissem a lei e os mandamentos. Consequentemente, removeu de todas as cidades de Judá os altos e os pedestais incensários, e o reino continuou a ter sossego diante dele. E prosseguiu construindo cidades fortificadas em Judá, pois o país teve sossego, e não houve guerra contra ele durante esses anos, porque Jeová lhe deu descanso. Portanto, ele disse a Judá: construamos estas cidades e façamos muralhas ao redor, bem como torres, portas duplas e trancas. A terra ainda nos está disponível porque temos buscado Jeová nosso Deus. Buscamos a Ele, nos dá descanso, buscamos e Ele nos dá descanso em todo ao redor. E seguiram a construir, demonstrando-se bem-sucedidos. E Asa viu nascer uma força militar carregando escudos grandes e lanças, 300.000 soldados de Judá, né? E de Benjamim, os que carregavam o bloqueio, o arco eram 280.000, que usavam um arco, né, flechas, que é. Todos eles eram homens poderosos, valentes. Mais tarde saiu contra eles Zerá, o etíope, com uma força militar de 1 milhão de homens, né? E 300 carros, e ele chegou até Mareses. Asa saiu então contra ele, né? E puseram-se em formação de batalha no vale de Zefata, né? Ele foi guerrear contra o invasor em Maresa.
E Asa começou a invocar o Deus Jeová, seu Deus, né? E a dizer: ó Jeová, no que se refere a ajudar, não se importa se há muitos ou sem poder. Ajude-nos, ó Jeová, nosso Deus, porque em ti nós estribamos e em seu nome viemos contra essa massa de gente. Ó Jeová, tu és o nosso Deus, Deus dos judeus, né? Não deixeis que alguns homens mortais retenham força contra ti. Em vista disso, Jeová derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E os etíopes puseram-se em fuga. E Asa e o povo que estava com ele foram persegui-los até Gerar. Quer dizer, eles fugiram e eles perseguiram eles até Gerar. E dos etíopes continuaram a cair, até que não havia mais nenhum deles vivo. Quer dizer, matou todo mundo, né? Esse é o Deus bondoso deles. Porque foram destroçados diante de Jeová e diante de seus acampamentos, né? O Jeová, Deus dos judeus. Depois trouxeram muitíssimos despojos, quer dizer, roubaram todas as coisas deles. Além disso, golpearam todas as cidades ao redor de Gerar, porque lhes sobrevivera o pavor de Jeová, e puseram-se a saquear, a roubar. Ó Deus bondoso, todas as cidades, pois sucede haver nelas muito saque, quer dizer, roubaram demais, né? E golpearam até mesmo as sendas com o gado, de modo que levaram cativos a rebanhos em grande número, bem como camelos, após o que retornaram a Jerusalém. Ora, quando Azarias, filho de Odete, veio a ver sobre ele o Espírito de Deus, Deus é o demônio, né? Não sei. Por conseguinte, saiu diante de Asa e disse-lhe: ouve-me, o Asa, e todo Judá e Benjamim, Jeová está convosco. Jeová é o demônio, né? Enquanto mostrasse estar com ele, e se buscartes, deixar-se-á achar por vós, mas se abandonar-se, ele vos abandonará. E foram muitos os dias que Israel estava sem Deus verdadeiro, e sem sacerdotes para ensinar, e sem lei, mas quando a sua aflição retornaram a Jeová, Deus de Israel, e procuraram então, se deixou achar por eles. E naquele tempo não havia paz para quem saísse e para quem entrasse, porque havia muita desordem entre todos os habitantes da terra. E foram esmiaçados nação contra nação, e cidades contra cidades, porque o próprio Deus os manteve em confusão com toda sorte de aflição. O Deus demônio, é lógico, né? E vós, sem coragem, sem sede corajoso, e não deixeis que as vossas mãos se abaixem, porque há uma recompensa para a vossa atividade. Quer dizer, mata os outros e rouba, né? E assim que Asa ouviu essas palavras, e o profeta Deodete, o profeta somou coragem e passou a fazer sumir coisas repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que tinham capturados da região montanhosa de Efraim, e renovar o altar de Jeová que estava diante do pórtico de Jeová. E começou a reunir toda Judá, Benjamim e residentes forasteiros com eles, e Efraim, e Masaés, e Simão, mas a tinham desertado, a ele de Israel em grande número, ao verem que Jeová, seu Deus, o demônio, né, estava com ele. Foram assim reunidos em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Então, naquele dia,
ofereceram sacrifícios a Jeová, ao demônio. De despojo que trouxeram 60 cabeças de gado vaco e 7.000 ovelhas. E mataram tudo, né? O demônio, o Deus dele, Jeová. Além disso, entraram num pacto para buscar a Jeová, o Deus demônio de seus antepassados, de todo o seu coração, de toda a sua alma, que fosse morto todo aquele, olha a bondade do Deus dele, que fosse morto todo aquele que não buscasse a Jeová. Oh, bondoso Deus Satanás! O Deus de Israel, o Satanás, quer pequeno, quer grande, quer homens, quer mulheres. Assim juraram Jeová com alta voz e com gritos de alegria, e assim trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrava por causa da qual se jurou, porque tinham jurado de todo o seu coração, e tinham procurado com penos bel prazer de sua parte, de modo que se deixando achar por eles, e Jeová, o Satanás, continuou a dar-lhes descanso em todo ao redor. Até mesmo quando Maacá, seu avô, o próprio Asa, o rei, removeu a senhora, porque ela tinha feito um ídolo horrível para o poste sagrado. Então Asa decepcionou o ídolo de Satanás, né, dela, pulverizou e queimou o vale de torrentes de Cedron. E os próprios algoz não desapareceram de Israel. Somente o próprio coração de Asa mostrou ser pleno em todos os seus dias. A ele passou a levar as coisas tornadas sagradas por seu pai, e as coisas tornadas sagradas por ele mesmo era dentro da casa do verdadeiro Deus, o Satanás, prata e ouro e utensílio, roubado dos povos. Graças a Jeová, o Satanás, Deus dos judeus. Quando uma guerra não ocorreu até o 35º ano do reinado de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasá, rei de Israel, contra Judá, e começou a construir Ramá, para não deixar ninguém sair nem entrar até Asa, rei de Judá. E Asa tirou então prata e ouro dos tesouros da casa de Jeová, o Satanás, e da casa do rei, e mandou dizer a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco. Olha, que coincidência. Há um pacto entre mim e ti, entre meu pai e seu pai. Eis que deverás ser envio prata e ouro. Vai, rompe teu pacto com Baasá, rei de Israel, para que se retire de mim. Portanto, Ben-Hadad escutou o rei Asa e enviou os chefes da sua força militar contra a cidade de Israel, de modo que golpearam Izom e Dá, Abel, Maim e todos os armazéns das cidades, né? Saquearam tudo. E sucedeu que assim Baasá ouviu, deixou imediatamente de construir Ramá e cessou a sua obra. Quando Asa, o rei, tomou toda Judá, passou a levar as pedras de Ramá, as suas madeiras, com o Baasá que estivera construindo, e começou a construir com elas Rebá e Mispá, roubando, né? E naquele tempo veio Hanine, o vidente de Asa, rei de Judá, e disse-lhes então, visto que estibaste do rei da Síria, então que estibaste em Jeová, o Satanás, seu Deus, por essa razão se escapou da mão a força militar do rei da Síria. E não vieram a ser os próprios etíopes e os líbios uma força militar muito grande em multidão,
com carros, com cavaleiros, e visto que se estribassem Jeová, não os entregou ele à tua mão. Pois quando Jeová, o Satanás, seus olhos percorrem toda a terra para mostrar a sua força demoníaca a favor daqueles cujo coração é pleno para com Satanás, agisse necessariamente no que tudo isso, pois doravante haverá guerras contra ti. No entanto, Asa ofendeu-se com o vidente e pôs na casa dos troncos, pois estava furioso com ele por causa disso. A Asa começou a esmagar alguns outros do povo naquele mesmo tempo, usando seu poder satânico de Jeová. E eis o assunto de Asa. Os primeiros e os últimos eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E Asa, no 39º ano do seu reinado, passou a padecer dos pés até ficar muito doente. E mesmo na sua doença não buscou a Jeová, mas sim os que curavam. Por fim, Asa deixou-se, morreu, com seus antepassados. Morreu no 41º ano do seu reinado. Até ele negou Deus Satanás dele e procurou os curandeiros, Encerraram-no, pois, numa grandiosa sepultura que escavaram para si na cidade de Davi. E deitaram na cama que fora escolhida de óleo bálsamo e de diversas espécies de ungentes misturadas num unguento de fabricação especial. Além disso, fizeram para ele uma queima fúnebre extraordinariamente grande. Por aí deu para ver, Quem é o Jeová, o Deus judeu? É o próprio Satanás, Só não vê quem não quer. Procure ler a Bíblia, Crônicas 14, Leia. Se você ler em Crônicas, você vai ver quem é o verdadeiro Jeová, Deus dos judeus. É o Satanás, é o demônio, que rouba, que mata, que estraçalha, que saqueia a riqueza dos outros. Essa é a verdade que está na Bíblia, que ninguém quer mostrar. Procure ler Crônicas 14. E outras partes que você lê na Bíblia sem ser influenciado por pessoas corruptas e gananciosas que usam a religião para enriquecer. Vamos em frente, que Deus verdadeiro exista, Que a gente ainda tem dúvida, todo mundo tem dúvida, mas que ele exista e traga paz na terra antes que tudo se consuma, tudo se destrua no fogo e no pó. Até mais. Tchau.